Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e vamos propagar a copiosa redenção. Estejamos em comunhão, participação e missão. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Martinho de Lima, que era filho de pai espanhol e mãe negra, uma mistura de raça da parte biológica, e Martinho buscou verdadeiramente a Deus. Fez a profissão religiosa na Ordem dos Pregadores dos Dominicanos, e Martinho imitou o amor de Cristo, como comentou o Papa João XXIII na canonização de Martinho de Lima. Martinho buscou verdadeiramente a Deus, dedicou a vida a Deus e aos pobres, às pessoas, cuidando das pessoas. Que é exemplo de São Martinho de Lima, vamos propagar a copiosa redenção e ter amor e caridade com o próximo, como Martinho de Lima. Martinho de Lima, de um país vizinho aqui, dessa terra de Santa Cruz. E vamos propagar a copiosa redenção e se dedicar ao amor e à caridade com o próximo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, a multidão acompanhava Jesus, e Jesus disse-lhes: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver começado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou, começou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos orienta para ser desapegado das coisas do mundo físico, para buscar verdadeiramente a Deus, para viver sem nada antepor ao vosso amor. A pedagogia fundamental do Evangelho de hoje, no contexto cristológico, é viver sem nada antepor ao amor de Cristo, como comenta o nosso glorioso patriarca São Bento na regra, no capítulo dos instrumentos das boas obras,
que São Bento comenta essa perícope, viver sem nada antepor ao amor de Cristo. E São Cipriano de Cartago já argumentava, e São Bento comenta na regra. E vemos no Evangelho, fazendo uma análise literária no Evangelho de hoje, a realidade que transparece em nosso cotidiano é viver sem nada antepor ao amor de Cristo. Será que nós estamos vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo? Será que estamos buscando verdadeiramente a Deus? Uma multidão acompanhava o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus começa falando na realidade familiar biológico? O que Jesus nos orienta, que ele começa na primeira parte da boa notícia de hoje, falando dos familiares biológicos, é para todos viver sem nada antepor ao vosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar verdadeiramente a Deus. Viver sem nada antepor ao vosso amor. Por isso que ele inicia falando para a multidão: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Jesus está nos orientando para todas as famílias viver sem nada antepor ao vosso amor. E pegar a cruz de cada dia e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos vivendo a realidade em nosso cotidiano com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos andando com os rios cingidos do amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos escutando a voz dele e vivendo? Estamos carregando a sua cruz? Carregar a cruz de Cristo e ser discípulo de Cristo. E assim Jesus fala da construção. Para fazer uma construção, um alicerce, primeiramente tem que calcular o que vai gastar para iniciar as fundações do alicerce. Porque se não calcular, não sentar-se, não calcular, não vai conseguir terminar, porque não vai ter o dinheiro suficiente para terminar a construção. Essa lógica vemos em nosso cotidiano. Vai fazer uma casa, primeiramente tem que calcular o que vai gastar. E essa lógica também no contexto governamental. Vemos o governo municipal, estadual, federal, tem que fazer progredir sempre mais e mais em seu município, em seu estado, em sua pátria. E tem que sentar e calcular, ver o que é necessário. E Jesus argumenta falando da construção. Calcular o que é necessário para conseguir terminar. Porque se não calcular, voltando para a construção aqui no Evangelho, se não calcular o que vai gastar, vai armar o alicerce e não vai conseguir terminar. E Jesus, depois, no segundo argumento, falando do contexto social, que no primeiro falou da construção, e no segundo de um rei. Um rei tem 10.000 soldados e vai guerrear com 20.000 soldados, ele vai perder. Tem que calcular, tem que ter mais soldados. Se tem 10.000 e guerrear com 20.000, ele vai perder. Se tem 20.000, tem que ter mais para conseguir vencer.
E o que Jesus nos orienta é para viver renunciando todas as coisas desse mundo físico, para não ser apegado às coisas materiais. É viver com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, buscando verdadeiramente o vosso amor. Como nós estamos vivendo no nosso cotidiano com as coisas materiais? Vemos em nossa convivência social, em fraternidade com os irmãos e as irmãs, como nós estamos vivendo em nossa fraternidade. Será que não estamos sendo apegados às coisas materiais? O que Jesus nos orienta é para viver sem nada antepor ao vosso amor. Porque se ser apegado às coisas materiais do mundo físico, não está vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo. Que todos os seres humanos sejam prudentes, tenham a ética do amor de Deus no coração e sejam discípulos com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos vivam em fraternidade, em unidade e estejam com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, progredindo sempre mais e mais ao vosso amor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes e vivam sem nada antepor ao amor de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e santas, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.